Bom, olá pessoal, vamos conversar sobre o último tópico dentro de distúrbios do sistema circulatório. Ah, esse último tópico a gente vai tratar de um distúrbio que não tem mais uma apresentação localizada. Aqui sempre a gente vai ter, sempre será um distúrbio generalizado. Tá? Trata-se do choque. Todos os outros distúrbios, a gente conversou, tá, sobre eles, mostrando que podem ser localizados e alguns podem ter, como o edema, pode ter repercussão sistêmica. O choque não. O choque sempre vai ser algo generalizado, tá? E trata-se de uma falência, de uma insuficiência circulatória, levando a uma hipoperfusão sistêmica. Órgãos e tecidos têm a sua perfusão sanguínea diminuída. Tá? Então, a grosso modo, a gente poderia considerar uma isquemia sistêmica, tá? A grosso modo, porque o choque tem. A gente não trata da mesma maneira, porque o choque tem mecanismos distintos, tá? Tem origens variadas. Então, a gente está falando de uma condição sistêmica que sempre apresenta o mesmo tipo de consequência para o paciente, né, que é o estado de hipoperfusão. Uh, Porém, a causa pode ser muito variada e também existe uma variação na apresentação clínica dessa doença. Tá? Então, se até agora a gente estava falando de situações envolvendo, que podia envolver um órgão, um território dentro de um órgão, tá? Não necessariamente sempre um órgão como um todo. Agora a gente tem uma situação que vai envolver todo o sistema cardiovascular, tá? Todo o circuito, inclusive a bomba, o coração, estão envolvidos nesse distúrbio. O choque, tá? Tem uma definição bem precisa, né? Esse estado de hipoperfusão sistêmica, porém a causa, a origem desse estado de hipoperfusão pode ser bem diversa. Tá? A gente tem três formas principais e, e dentro dessas formas podem ainda haver alguma variação e é o que a gente vê aqui nesse esquema. Tá? Então, a gente tem aqui esquematicamente como é a nossa circulação normal, né? Circulação sistêmica, nós temos a bomba, coração, com artérias levando sangue, esse sangue sendo distribuído nos tecidos, órgãos, dentro da microcirculação, e o retorno desse sangue para a bomba para ser distribuído inicialmente no pulmão para reoxigenar e depois volta para a circulação sistêmica. Algumas coisas podem ocorrer para a gente ter um estado de hipoperfusão. Então, são elas. Primeiro, e bastante óbvia, perda de volume. Tá? Se a gente tem menos sangue, menor será a capacidade de perfundir o, o coração, a circulação sistêmica. Tá? Coração vai passar por processo adaptativo, os vasos vão passar por processo adaptativo. Vou comentar algumas coisas em detalhes sobre isso, tá? Mas a primeira forma aqui é o chamado choque hipovolêmico. A gente pode ter choque cuja origem vai ser a bomba. O coração falha, tá? Funcionamento inadequado do coração. Então, levando a uma menor capacidade de perfundir os órgãos. Tá? Lembre-se, nós temos um sistema hidráulico, tá? Que depende de uma bomba e de um encanamento. E por fim, a gente pode ter expansão, tá, do compartimento vascular. Tá? Basicamente, vasodilatação periférica.
como o compartimento vascular expandiu e o volume continuou o mesmo, há uma dificuldade de se perfundir o tecido, os tecidos no corpo todo. E lembre-se, essa vasodilatação periférica não é algo localizado, tá? Não é uma vasodilatação no rim que vai causar isso. Não, isso é uma vasodilatação sistêmica. Você imagina o corpo inteiro do paciente expandindo, tá, o compartimento vascular e mantendo o mesmo volume. Assim, em condições normais, o volume sanguíneo não preenche toda a microcirculação, tá? Lembre-se, a microcirculação, os capilares, não estão 100% preenchidos a todo instante. Existe uma alternância, tá? Mas é o suficiente, tá? Para nutrir e levar oxigênio para os nossos órgãos. E se de repente o compartimento vascular como um todo se expande, tá? A gente passa a ter um problema bastante sério. Tá? Dentro de vasodilatação periférica, nós temos três situações. Tá? Primeiro é o choque séptico, tá? Onde num quadro inflamatório a gente vai ter um, um aumento, uma vasodilatação, tá? Um aumento do compartimento, e isso, quando vocês estudarem inflamação no próximo bloco de aulas, vocês vão ver que uma das características da inflamação é justamente causar vasodilatação, e no choque séptico isso ocorre de maneira sistêmica. Tá? Choque anafilático, tá? Uma reação de hipersensibilidade, também inflamação vocês vão estudar um pouco mais de detalhes, o mecanismo de choque anafilático, mas é uma situação em que por exposição a um antígeno, os nossos mastócitos se desgranulam em massa, e esses grânulos contêm substâncias vasoativas, histamina principalmente, tá? Serotonina um pouquinho, mas principalmente histamina. E essa histamina causa de maneira aguda uma expansão do leito vascular e causando um estado de hipoperfusão. E associado a isso a gente tem o edema na glote, o inchaço na glote, obstruindo o fluxo de ar. Então aí a gente vai ter, combinando um estado de hipoperfusão com uma insuficiência aí respiratória por obstrução de via aérea. Por fim, choque neurogênico, eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele. É quando a gente tem lesão na medula espinhal, tá? Lesão alta, acima de T6, e isso causa uma depressão nas vias simpáticas, causando aí, tendo consequências tanto na bomba quanto no leito vascular. Então a gente vê que são todas situações bem distintas, mas que levam à mesma situação. No final das contas, os órgãos e tecidos não vão receber sangue. Tá? Etiopatogênese, já comentei alguma coisa, né? Sepsia, anafilaxia, hemorragia, trauma associado à hemorragia. Hemorragia aqui, isso pode ser não necessariamente um trauma, um paciente que sofreu um acidente de carro, mas pode ser uma hemorragia pós-operatória, por exemplo. Você faz uma cirurgia no paciente, tá tudo bem, manda para casa, acontece alguma coisa, o paciente volta a sangrar e esse paciente desenvolve um quadro de choque hipovolêmico. Infarto do miocárdio, tá? Levando a um quadro de choque cardiogênico, tá? Então não é só, considerando principalmente que o choque é um quadro agudo, a gente vai ver isso principalmente no infarto. Tá? A insuficiência cardíaca, como é um problema crônico, a gente termina tendo outros problemas antes do paciente desenvolver um quadro de choque por insuficiência na bomba. Normalmente o choque a gente tem um problema agudo. Tá? O grande problema
choque é que o corpo como um todo vai ficar num estado, tá? E foi comentado quando vocês viram, por exemplo, degeneração hidrópica. Tá? Então vai faltar oxigênio, vai voltar nutriente. Isso por si só causa lesão celular. A falta de remoção de produto do metabolismo, tá? Levando à permanência de produtos tóxicos no tecido. Diminuição de fluxo, tá? E isso é importante em alguns órgãos, por exemplo, o rim, existe uma diminuição de fluxo, e isso tem consequências, tá? Levando à retenção de sódio, a tentativa de retenção de líquido, para melhorar a perfusão. Como a gente tem uma lesão sistêmica, tá? É comum evoluir o estado de choque para um quadro inflamatório sistêmico, mesmo quando a origem do choque não é inflamatória. Mesmo quando a gente não tem o choque séptico, né, que é causado por toxinas bacterianas, e isso complica ainda mais porque essas toxinas vão ser encontradas de maneira sistêmica por todo o corpo. Tá? Mesmo no choque estéreo, a gente pode ter um quadro de inflamação. Tá? Lembrem-se do infarto branco, tá? Onde a gente tem um halo inflamatório ao redor daquelas células mortas lá, uma situação estéreo. Tá? Então, quando vocês estudarem inflamação, vocês vão ver mais isso em detalhes, que a inflamação não significa que tem um agente infeccioso, significa que tem agressão. Tá? E no choque, uma agressão generalizada. Tá? Todos os órgãos estão em estado de agressão por falta aí de condições metabólicas de se manter. E isso complica ainda mais a situação do choque. O choque, tá? Pode ter, apesar da gente falar que tem uma característica comum, existem algumas variações, tá? E alguns a gente precisa aqui fazer um comentário rápido para diferenciar. Por exemplo, choque neurogênico. Choque neurogênico é causado principalmente por trauma, tá? Agressão primária do sistema nervoso central, lesão acima de T6. Então, isso principalmente lesões na região do tronco. Não. E, principalmente na região de cervical, tá? Causando algum. Não precisa ser ruptura total, mas simplesmente, por exemplo, compressão do tronco cerebral. Isso tem consequências. Então, essa costuma ser a causa primária, tá? Trauma. Só que associado à lesão, a essa lesão primária, a gente pode ter no local distúrbios vasculares, por exemplo, edema, ampliando a lesão à medula espinhal. Tá? A alteração de eletrólitos locais, alteração de metabolismo neuronal, da eletrofisiologia neuronal, causando uma depressão de controle, principalmente do simpático, levando aqui perda do tônus simpático. Então isso termina levando a uma progressão de dano celular. Um alimenta o outro. E uma coisa importante, tá? E aí tem que ser feito o diagnóstico diferencial com outras formas de choque, principalmente quando você está lidando com um paciente com trauma, tá? Para saber se não é simplesmente um choque hipovolêmico, se é um choque neurogênico. Porque essa perda de tônus simpático faz com que haja uma resposta um pouco diferente do sistema cardiovascular. Tá? E a principal dela é a bradicardia. No choque, existe uma tentativa de compensação pelo coração. E vai ser observado de maneira geral taquicardia, tá? Uma aceleração do coração, uma tentativa de aumentar o débito cardíaco em todas as outras formas de choque. Porém, no choque neurogênico, como perde esse tônus simpático, e aí o que vai prevalecer é o tônus parasimpático, tá? Causando uma depressão do sistema cardiovascular, a gente vai encontrar bradicardia.
No choque hipovolêmico, a gente tem algumas observações. A gente tem que considerar primeiro que existem situações que é perda de sangue, sangramentos, por trauma, no procedimento cirúrgico, e até 10% do volume perdido não tem repercussão para o indivíduo. Isso é o que torna, por exemplo, doação de sangue possível. Você pode ir lá no banco de sangue, doar 450 ml de sangue, e isso não tem consequência nenhuma para você, nenhum dano. Algumas pessoas sentem ali naquele momento, tá? É comum ser observado pela lipotímia, o paciente tem uma certa bradicardia a hora que está colhendo ali o sangue, mas é algo que na hora ali se resolve, o paciente come um lanchinho e toca a vida em frente e em algumas semanas esse volume está reposto. Tá? Hidrata o paciente sem problema nenhum. O grande problema é quando a gente ocorre a perda acima dessa porcentagem. Tá? E quando a gente já chega ali na casa dos 35%, 45%, aí existe uma hipotensão grave, tá? Uma diminuição severa do débito cardíaco, e quando passa de 45%, normalmente é uma falência total, tá? O paciente morre quando perde mais de metade do volume sanguíneo. Uma coisa que ocorre quando há perda de volume sanguíneo é que existe um reflexo simpático, né, para tentar manter a perfusão. A gente vai ter constrição arteriolar e venular, tá? Aqui, com aumento de frequência cardíaca, o coração bate mais rápido. Então, existe uma tentativa aí de manter a perfusão na microcirculação, acelerando o fluxo por constrição de vasos, tá? Arteríolas, vênulas contraem, e isso diminui a saída de sangue, então o corpo tenta manter o sangue por maior tempo no tecido para ver trocas e troca de gasosa adequada. E além disso, o aumento da frequência cardíaca. O coração trabalha mais rápido. Uma coisa interessante, choque hipovolêmico, no choque de maneira geral, é que esses reflexos vasomotores não afetam o cérebro e o coração. Então, o estado de hipoperfusão sistêmico, ele ocorre, porém ele ocorre de maneira geral, mas ele preserva cérebro e coração. Então existe uma tentativa aí, seriam mecanismos para tentar preservar as estruturas mais nobres, tá, que controlam e estão associadas à perfusão do corpo, que é justamente o cérebro, o sistema nervoso central e o coração. Tá? Todo o resto do corpo vai ter um estado de perfusão. Uma coisa importante é que no estado inicial existe uma hipotensão compensada. Então, uma coisa extremamente importante, uma vez identificado o choque hipovolêmico, é repor fluido. Tá? E não importa, não precisa repor sangue. Tá? O paciente está com choque hipovolêmico, não é que o paciente precisa de sangue, o paciente precisa manter a perfusão. Então, isso pode ser com essas soluções fisiológicas mais enriquecidas, por exemplo, Ringer. Você repõe o volume do paciente e isso o paciente fica num estado compensado. Tá? Ele perdeu sangue, tá? Ele perdeu a hemácia, ele vai ter uma anemia, um estado anêmico, porém a perfusão é mantida. Isso é extremamente importante, manter o preenchimento vascular. Porque senão isso termina causando, quando existe essa perda de perfusão, isso termina levando a falha, por exemplo, no rim, tá? Ele tenta compensar, mas falha, fígado tenta fazer alguma compensação, principalmente quando a gente fala aí de uma situação de choque séptico, um quadro inflamatório envolvido. Então, isso termina complicando se o paciente não está perfundido. Então, manter o estado de perfusão é extremamente importante no choque.
Ah, bom, aqui esquematicamente mostrando o que ocorre no corpo, tá? No quadro de volemia, tá? Com diminuição de retorno venoso, redução de débito cardíaco e queda da pressão sistêmica. Isso desencadeia uma série de respostas, tá? Então, por exemplo, o seio carotídeo detecta, tá? São os nossos baroreceptores, detectam essa queda de pressão e isso tem induz um reflexo, tá? Para a constrição arterial e venosa para tentar melhorar o, a frequência de pulso aí, ou a perfusão. Ah, vai haver uma resposta neuroendócrina, a secreção de hormônio antidiurético, então o rim vai aumentar a taxa de reabsorção de sódio e líquido e água, a liberação de aldosterona, catecolaminas, para promover também essa vasoconstrição. Então, existe aí uma redistribuição do fluxo sanguíneo, que então, diminui o fluxo de maneira geral, tá? A pele do paciente vai ficar fria, tá? Porque vai receber menos sangue, estômago, intestino, músculo. Porém, existe uma tendência de preservar o fluxo no coração, ou até mesmo aumentar o fluxo no coração e no cérebro. Existe uma tentativa aí de compensar a perda de volume por reabsorção de fluido no trato intestinal e também no interstício, tá? Então são todos mecanismos, por isso a importância de se manter volume, tá? Manter a perfusão. O grande problema do choque, tá? Quando existe a diminuição da perfusão dos órgãos, é que isso desencadeia uma série de respostas que tem uma inter-relação. Então, por exemplo, se a gente tem uma hipoperfusão do fígado, tá? A gente vai ter uma limitação da capacidade de metabolismo de lactato, o principal órgão que neutraliza lactato, e a gente vai ter um quadro de acidose presente, sangue ácido, a gente tem aumento de rigidez das hemácias, as hemácias ficam menos maleáveis, e isso leva a um comprometimento da microcirculação. As hemácias precisam, aquela maleabilidade delas, das hemácias, é importante para a passagem delas na microcirculação. Rim, tá? Com a menor perfusão, o rim consome muito oxigênio, principalmente os túbulos renais. A gente pode ter um quadro de necrose tubular aguda, tá? Levando a insuficiência renal, novamente acidose, rigidez de hemácias, limitação na microcirculação. No choque, a gente pode ter dano alveolar, é comum isso no quadro de pneumonia, por exemplo. Então, a gente vai ter diminuição da capacidade de se fazer troca gasosa, menor oxigenação do sangue. Compromete lá os órgãos, a circulação terminal. Se existe uma diminuição do volume da perfusão do intestino, o intestino também pode sofrer lesão na sua parede, e levando a um dano de mucosa associado a um escape de bactérias. Tá? Então, isso amplia a resposta, e inclusive isso daqui é um problema muito sério, tá? Isso pode ocorrer em qualquer forma de choque, e isso pode fazer com que um choque, que inicialmente era um choque hipovolêmico e poderia ser controlado com reposição de fluidos, tá? Torne-se um choque séptico. E um choque séptico é muito mais difícil de ser controlado pela presença de bactérias e pelo quadro inflamatório sistêmico que vai se instalar no paciente agora, com certeza.
Então, pâncreas, tá? Se a gente tem dano acinar, tá? Isso pode levar à produção de substâncias que causam depressão do miocárdio, além do quadro de pancreatite aguda, tá? Ah, e aí, de novo, um quadro inflamatório sistêmico, a hipoperfusão do coração e o próprio estado de choque séptico, tá? Pode levar a dano do miocárdio. Tá? E no choque séptico, existe uma série de mediadores químicos que são liberados, que vão estar presentes no sangue, no plasma do paciente, e que estão associados à insuficiência cardíaca. Tá? E isso é uma insuficiência cardíaca por insuficiência celular, por lesão celular. Tá? Às vezes o órgão está íntegro, tá? É um paciente jovem, tá? Morfologicamente, macroscopicamente íntegro, porém esses mediadores químicos terminam induzindo uma lesão importante no coração. Tão importante que isso pode ser demonstrado experimentalmente. Tá? Isso daqui é um exemplo, tá? Resultado de um experimento mostrando o efeito de soro paciente com choque na função cardíaca. Tá? Então, aqui amplitude de contração, velocidade de contração, e a hora que você faz um experimento com o animal e você coloca esse soro no indivíduo com choque séptico, isso causa uma depressão importante no coração. Você remove isso, a função cardíaca volta ao normal. Então não é simplesmente uma questão hemodinâmica. A gente passa a ter uma questão bioquímica. Tá? Existe toda uma sinalização presente no choque séptico que compromete a função cardíaca. Tá? E quem for trabalhar em UTI vai ver que choque séptico, mesmo na UTI mais bem equipada do mundo, o índice de mortalidade é muito alto. Tá? Chega a ser superior a 50% nesses pacientes, mesmo em indivíduos jovens. Tá? E a gente está vendo aí, estamos em 2021, tá? Em plena pandemia da Covid, uma doença infecciosa, viral, e que pode levar a um quadro séptico, a síndrome inflamatória sistêmica, e isso é extremamente difícil de ser compensado quando o paciente entra no estado de choque. E aqui, esquematicamente, para reforçar a questão de que esse quadro inflamatório sistêmico, isso nem sempre está associado a uma infecção. Tá? Eu comentei, o estado de choque por si só já é capaz de induzir a lesão celular e induzir um quadro inflamatório sistêmico. Então, a gente vê aqui sobreposição, né, essa síndrome da resposta inflamatória sistêmica, quando sobrepõe com o quadro infeccioso, porta e origem, a gente tem o quadro de sepse. Porém, a gente tem aí essa resposta, essa síndrome inflamatória sistêmica, trauma, queimaduras, pancreatite, outros aqui, o choque hipovolêmico, paciente que teve uma hemorragia, tá? Uma hemorragia pós-operatória. Então, isso aqui é síndrome inflamatória tem um papel muito importante aí na resposta, em como o choque vai evoluir. Bom, mostrar algumas consequências morfológicas para vocês, tá? Principalmente o que acontece no paciente com choque. Mas essa primeira imagem eu pus aqui um exemplo, tá bem ilustrado, choque neurogênico, uma situação em que a gente tem aqui uma lesão na cervical e compressão da medula espinhal. Não é necessário que haja rompimento. Essa compressão aqui por si só já é uma agressão. Tá? E aí desencadeia todo o quadro sistêmico que eu comentei com vocês. Bom,
O choque, como é um estado de hipoperfusão, a consequência morfológica principal vai estar associado àquela lesão celular iniciando com degeneração hidrópica, tá? Célula sofrendo, e isso evolui para um quadro de necrose. E aqui um órgão que é extremamente importante, isso, né, o intestino. Então a gente vê aqui que está hemorrágico e permeado essa alça intestinal, e a gente tem áreas de necrose, tá? Então isso é bastante comum de ocorrer no choque. Comentei, isso aqui é um fator bastante complicador. É o mesmo paciente que inicialmente tem um choque estéreo, um choque cardiogênico, um infarto do miocárdio, ele evolui para um quadro séptico por essas lesões, tá? Próxima imagem a gente vê a lesão interna, que é a superfície interna. Então a gente vê a mucosa aqui necrosada do intestino. Isso aqui é a porta de entrada de bactéria e para a instalação de um quadro séptico. O rim é um órgão-alvo extremamente importante e o quadro de choque se manifesta microscopicamente, principalmente por essa lesão aqui, que é a necrose tubular aguda. Então, batendo o olho aqui no primeiro momento, parece que esses túbulos estão íntegros, mas se a gente olhar essas regiões aqui apontadas por essas setas, a gente vê que essas células não têm núcleo, tá? Cariólise, tá? Aqui nessa região, aqui, toda essa faixa aqui. Então, esses túbulos renais, essas células morreram, tá? Isso leva a um quadro de insuficiência renal aguda, tá? Macroscopicamente é possível, vez aqui é o rim no choque, tá? Então esse rim aqui, cantinho aqui à direita, é um rim normal, coloração normal da peça fresco, isso aqui no choque. Então o que a gente vê é um órgão pálido, tá? E aumentado de tamanho. Esse aumentado de tamanho que há degeneração hidrópica, a menor perfusão, tá? A bomba de sódio e potássio para de funcionar, a gente vai ter reação de sódio intracelular, e todas as células sofrem a degeneração hidrópica, então o órgão aumenta de tamanho. Fígado também, a gente vai ver esse aspecto de noz moscada, tá? A diferença nessa situação em relação à insuficiência cardíaca congestiva é que aqui, essas áreas mais escuras, a gente vai ser comum ser observado não só congestão, mas também necrose, tá? Então, a hora que a gente olha, vou olhar aqui perto, a região dos hepatócitos da zona 3, próxima à veia centrolobular, a gente vai encontrar necrose. Os hepatócitos próximos ao espaço porta normalmente estão bem, tá? Porém, lá, próximo à veia centrolobular, a gente vai ver hiperemia, né? Retenção de sangue, aqui, tá? Mas se a gente olhar os hepatócitos, a gente vê uma série de hepatócitos desprovidos de núcleo, tá? Cariólise. Então a gente tem a necrose centrolobular, tá? E isso vai estar associado aí a uma insuficiência hepática aguda também. No pulmão, além do quadro inflamatório, principalmente quando é sepse de origem pulmonar, todo o processo inflamatório, a gente costuma ver surgimento de pseudomembrana, tá? Células alveolares morrem, tá? Esses restos necróticos, essas células, depositam na superfície. Então, além de ter morte celular, a gente tem algo ali recobrindo a superfície, comprometendo ainda mais a capacidade de troca gasosa do pulmão. Tá? Então, sempre esse material aqui proteico na superfície, aqui, formando uma membrana mesmo, a gente chama de pseudomembrana. No estômago, a gente encontra as úlceras agudas de estresse, né? Quando foi falado sobre necrose fibrinoide.
Vocês viram alguma coisa? Então, úlceras múltiplas, atrofia da mucosa, tá? Então, isso aqui é a consequência do estado de hipoperfusão. E isso ocorre no corpo inteiro, tá? Uma série de coisas. Esse estado inflamatório termina levando esse estado inflamatório e esse distúrbio hemodinâmico sistêmico termina levando a distúrbio de coagulação. Então, a gente vai ver a coagulação intravascular disseminada. Então, isso aqui no glomérulo, tá? Esse material aqui ligeiramente hialino, tá? Aqui nas alças capilares. Isso aqui são microtrombos, tá? Isso compromete ainda mais a microcirculação. E um critério importante para a gente saber que houve coagulação intravascular disseminada, clinicamente é difícil o diagnóstico, mas no anecrópsia a gente consegue fechar isso, é que esses trombos vão estar presentes em diversos órgãos, tá? Não é apenas num local. Então aqui, será situações bem extremas, rim e pele aqui, uma vênula com um microtrombo, um trombo no seu interior. Tá? Então, esse distúrbio de coagulação aí em vários órgãos é coagulação intravascular disseminada. Isso aqui é um problema, porque também além do trombo, tá? Isso aqui consome elementos de coagulação. Em locais que a lesão vascular e que precisaria aí o sistema da coagulação funcionar, tá? Para conter esse sangramento, a gente termina tendo um consumo dos elementos da coagulação. E o paciente termina tendo áreas hemorrágicas. Tá? Então você vê que uma coisa vai puxando outra quando a gente fala de choque. Tá? Bom, pessoal, esse foi o último tópico, choque. Tá? Aqui, para fechar, relembrando os diferentes tópicos de distúrbios hemodinâmicos que a gente olhou ao longo dessas aulas. E choque, a gente não vai ter material prático, vai ser o material prático que a gente tem é o que eu mostrei aqui junto com o assunto teórico. Tá? Então, bom estudo para vocês e não deixem de mandar suas dúvidas aí nos canais disponíveis, por e-mail, na sala de aula, no Discord, tá bom? Bom estudo!